por aceitar o nosso convite. Bom dia ao senhor. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, Josias. Bom dia, Bom dia. Carolina. Bom dia a todos que nos assistem. Subprocurador, queria até começar desse assunto que a gente estava tratando antes, né? Que eu perguntei para a Carol e para o próprio Josias. Há alguma possibilidade de Bolsonaro ser julgado no Supremo Tribunal Federal como esses réus que a gente acompanhou ontem? Fabiola, nós não descartamos nenhuma pessoa, entendeu, que tenha praticado algum tipo de crime. O que nós estamos fazendo são as investigações. As investigações vão se alargando, as investigações são complexas, uma parte delas muito complexas, mas nós estamos buscando todos aqueles responsáveis pelos atos do dia 8, não só os que executaram materialmente o crime, não só os que incitaram materialmente, incitaram o crime em frente aos quartéis, não só aqueles que financiaram esses atos, mas também aqueles que, logicamente, fomentaram toda essa situação do dia 8. Então, o que eu posso dizer é que não se exclui ninguém previamente dessas investigações. Agora, doutor Carlos Frederico, o senhor compartilha da tese segundo a qual esses executores que estão sendo julgados agora, eles estão nessa cadeia de responsabilidade abaixo de incitadores, financiadores e eventuais mentores. Eles, o quero dizer, para ser bastante claro, se as investigações avançam no sentido de identificar incitadores, financiadores e mentores, e em alguns casos até a investigação parece já estar bastante avançada, né? Esses que estão acima, num patamar, acima nessa pirâmide do golpe, eles estariam passíveis apenas iguais ou superiores a essas que estão sendo fixadas agora pelo Supremo em relação aos executores? Josias, os crimes são os mesmos, os 5 crimes que foram imputados a esses que estão sendo julgados, tá? Dentre os quais golpe de Estado, não é? E o rompimento do Estado Democrático de Direito. A pena em si, ela tem que ser valorada de acordo com a dosimetria feita pelo juiz. Na dosimetria, se utilizam de 3 fases para dosar a pena, né? E essas fases para dosar a pena, elas vão atender a fixação de pena base, a fixação da pena provisória e a fixação da pena definitiva. Isso tudo vai incluir culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, enfim, não é? Uma série de requisitos que são avaliados. Eu só posso te dizer o seguinte: no momento da dosimetria, vai se levar em consideração várias coisas, várias circunstâncias para a fixação da pena. Os crimes Circunstâncias que podem operar no sentido agravar, de agravar. agravar, agravar Perfeito. inclusive a pena, né? Agravar inclusive a pena. Então, quer dizer, como nós dividimos as investigações em 4 núcleos, né, dos executores, dos instigadores, né, dos financiadores e das autoridades com missão imprópria, nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido, de uma forma organizada, para que possamos dar a resposta mais rápida à sociedade. Porque Né? para Você ficar vê que nós... bastante claro, procurador, para ficar bastante claro, para abstrair o Bolsonaro, que as investigações estão correndo e é sempre o personagem mais polêmico, mas para pegar um caso, por exemplo, esses que foram condenados ontem, os 3, que participaram do quebra-quebra, comparando esses personagens com um policial militar que se absteve de cumprir a sua obrigação de reprimir este movimento golpista do dia 8 de janeiro, evidentemente o policial militar ele está num patamar de responsabilidade acima desse executor, não lhe parece? Essa é a visão do Ministério Público. Exatamente essa é a visão do Ministério Público, porque ele tinha dever de ofício, né, a cumprir, não cumpriu. Mas, logicamente, essa fixação da pena, ela fica adstrita ao juiz e não ao Ministério Público. O Ministério Público põe, sim, na denúncia, que dá para transparecer essa situação da culpabilidade, antecedentes, os motivos e circunstâncias, né? Na denúncia fica implicitamente todos esses elementos. E aí o juiz vai depurar esses elementos e vai aplicar a pena.
Por exemplo, essas penas que foram aplicadas agora a esses 3 primeiros julgados, para nós do Ministério Público, atendeu às nossas expectativas. Atendeu às nossas expectativas. Nós estamos vendo que a pena não está sendo aplicada de forma objetiva, mas sim subjetiva, tanto que 2 foram condenados a 17 anos, um a 14 anos, e assim nós vamos vendo toda essa circunstância. Mas, para nós, por exemplo, que investigamos e denunciamos os PMs envolvidos, aqueles oficiais da Polícia Militar que, na realidade, praticaram omissão, né, e contribuíram, então, para a ocorrência do dia 8. Esses devem ter uma pena mais severa na nossa visão e a expectativa do Ministério Público é essa. Como também outros que fomentaram ou que inspiraram essa situação, né, acaso venha a ser obtidas essas provas para que nós ofereçamos essa denúncia, também nós entendemos que deve ter uma pena mais grave. Doutor Carlos, bom dia para o senhor. Bom dia, É, Carol. É o seguinte, a gente está vendo as denúncias, os primeiros julgados pelo Supremo Tribunal Federal são os executores, mas as autoridades e aquelas pessoas que, na verdade, foram os mentores desse ato do 8 de janeiro, a gente vê que ainda não teve denúncia do Ministério Público. Assim como Bolsonaro, não só como Bolsonaro, mas também esses parlamentares com direito a foro especial no Supremo Tribunal Federal. Queria que o senhor contasse para a gente um pouco em que pé que está essas investigações contra essas pessoas, autoridades, militares e outras pessoas desse andar de cima, e se tem uma expectativa de que essa denúncia, se é que ela vem mesmo, a denúncia contra essas pessoas vai ser feita ainda na gestão do doutor Aras, que termina agora no dia 26, ou vai ficar para a próxima gestão avaliar isso? Carol, veja bem, como nós dividimos em 4 núcleos as investigações, para melhor organização e para melhor colheita de provas que envolvam um panorama mais largo da situação, para verificarmos quem realmente está envolvido nisso, nós esgotamos a primeira parte, esgotamos, que eu digo, bem da maioria. Logicamente que ainda existe um rescaldo, mas um pequeno rescaldo. De quê? Daqueles incitadores. Aqueles incitadores foram 1.300 e pouco. Foram todos denunciados. Agora estamos oferecendo acordo de não persecução penal. Aqueles que aceitarem o acordo vão ter que reconhecer a sua culpa, tá? Senão não existe acordo, senão o processo prossegue. Bom, essa fase, basicamente, ela foi esgotada, existindo, como eu disse, aquele rescaldo que nós ainda vamos trabalhar nesse rescaldo. Outra parte foi dos executores. Os executores, a mesma coisa, tá? Nós trabalhamos nesse sentido de verificar quem foram os executores, aqueles que foram presos em flagrante delito, todos nós já oferecemos denúncia, identificamos agora mais 31, tá? Por material genético, por digitais e por reconhecimento fotográfico, que eu aditei as denúncias, para que eles deixem de ser executores, deixem de ser incitadores para ser executores. E nós partimos para as autoridades com missão imprópria. As primeiras autoridades com missão imprópria que nós investigamos e que nós chegamos a uma conclusão da investigação de forma segura e com provas sólidas para oferecer denúncia foram os policiais militares. Estamos continuando também essas investigações das autoridades com missão imprópria. Outro núcleo diz respeito aos financiadores. Essa dos financiadores está bastante já avançada as investigações. Nós já conseguimos desvendar várias pessoas envolvidas nesses financiamentos, sendo que isso está tudo em sigilo, porque é uma investigação mais complexa, que envolve quebras de sigilos bancários, de sigilos fiscais. Então, nós não podemos revelar muito sobre ela, porque está sob reserva de jurisdição, né? E envolve questões de material sigiloso. Em Nesse relação contexto, Então dá para em entender relação que poderão ser denunciados, então, que é essa a pergunta da Carol, né? sim, eu não excluo ninguém. Qualquer pessoa que for identificada e que nós tenhamos provas de materialidade e autoria vai ser denunciada. Pode ter certeza disso.
né? Mas o senhor acha que dá tempo de O fazer nosso isso depois dessa compromisso é com comissão? defesa da democracia. Esse é o nosso compromisso, né? O direito penal, nesse ponto, ele está sendo acionado, né, para a defesa da Constituição e para a defesa da democracia. Então, o nosso compromisso é esse. Nós não temos compromisso com qualquer investigado ou com qualquer pessoa. Todos aqueles que estão envolvidos e todos aqueles que nós obtivermos as provas suficientes de materialidade e autoria vão ser denunciados, sim. Vão ser denunciados, sim. Inclusive aqueles que fomentaram, tá, essa trama toda do dia 8. Esse é o objetivo. Agora, logicamente, são investigações mais complexas e são investigações que demoram mais um pouco. Veja bem, nós estamos o quê? Com 9 meses de investigação, nós já temos vários denunciados, nós já temos uma parte da polícia denunciada, nós já temos uma investigação que está em andamento, mas que já tem bons rendimentos, dois financiadores, e nós estamos continuando nas autoridades com missão imprópria, tá? Então, esse resultado que nós vamos buscando dessas investigações, que cada vez se ampliam mais em termos de provas, elas vão nos fornecer elementos para verificarmos novos personagens que podem aparecer nessa trama do dia 8 de janeiro. Doutor Carlos, eu queria saber qual é a visão do senhor em relação a este acordo que foi celebrado com o tenente-coronel Mauro Cid e avalizado pelo ministro relator Alexandre de Moraes. O senhor compartilha da tese segundo a qual esse acordo do agora delator com a Polícia Federal não poderia ter sido firmado sem a anuência do Ministério Público? Ou o senhor acha que, da forma como foi celebrado, o acordo é válido e será útil para esse trabalho do Ministério Público? Josias, por questão de ética, o processo não é meu, é de outro colega que está funcionando no processo. Eu prefiro me abster de me manifestar sobre o caso concreto, tá? Mas o que eu posso dizer em termos de acordo, né, de delação premiada, é que o Ministério Público tem que estar envolvido nele. Por quê? Porque o Ministério Público é o titular da ação penal. E é o Ministério Público que decide em que crimes aquelas pessoas vão incorrer. A leitura feita dos crimes é do Ministério Público, tá? Isso não quer dizer que o que tem em qualquer acordo que tenha sido feito não possa ser aproveitado e deve ser aproveitado. Nós não podemos descartar nada a respeito de provas que possam ser imputadas a outras pessoas. Então, me restringo o comentário a esses pontos, porque questão de ética e o processo não é meu. Por falar em acordo, doutor Carlos, esses acordos de não persecução penal que vão ser oferecidos aos réus do 8 de janeiro, eles já foram oferecidos oficialmente para alguém? Já tem já está firmado com alguém? Já está em estudo? E quantos advogados de quantos réus já se manifestaram com interesse de fechar esse tipo de acordo? Carol, eu estava estruturando, pedi 120 dias, tá, de suspensão dos processos, para que eu pudesse organizar aqui dentro da Procuradoria-Geral da República, tá, um grupo para trabalhar sobre isso, um grupo de servidores, inclusive capacitados, para movimentar e para dar o fluxo a esse tipo de acordo, e um grupo de procuradores que possam me auxiliar na análise desses acordos. Até dia 3 de novembro, nós estávamos com 200 adesões, tá? Adesões não, intenções, tá, de formular o acordo. Essa próxima semana nós vamos dar início ao oferecimento dos acordos. Perdão, doutor Carlos, 200 no universo de 1.125, não é isso? Exatamente, de 1.156. Né? Então, eram 1.156, mas parece que o senhor excluiu 31 ali, porque encontraram exatamente, provas, não é isso? 31 foram, eu aditei a denúncia para ficarem como executores em razão de nós termos encontrado material genético, digitais e reconhecimento fotográfico. Ô, procurador, Mas, sim,
Não, eu ia pedir para esse senhor explicar o que é esse acordo, porque muita gente não sabe o que é esse acordo, né? O que significa? Vou Como é que é esse explicar. acordo? Eu acho Bom, interessante. Vou antes dele explicar. explicar, Fabiola, era só para dimensionar, dizer, se esses acordos todos são firmados, vão sobrar o quê? 220 pessoas para serem julgadas efetivamente pelo Supremo? Olha bem, Josias, é exatamente isso. Vão sobrar dos executores nesse momento, Isso. porque nós Perfeito. temos uma fila de pessoas ali para serem denunciadas como financiadores. E temos outras investigações a respeito de autoridades de comissão imprópria. Isso não quer dizer que vai ficar nesse contexto, as investigações continuam. Perfeito. Mas o acordo de não persecução penal, que nós estamos. É exatamente isso, eu estava capacitando, montando um grupo para nós darmos prosseguimento a esse acordo, e o acordo diz o seguinte: o acordo não quer dizer que nós estejamos, por exemplo, perdoando esses crimes ou infligindo uma repreensão mais leve. Ao contrário, tá? Pelo acordo, é, o, o- a pessoa tem que confessar o crime, tá? Nem todos recebem o benefício do acordo, porque quem é reincidente não pode fazer acordo, tá certo? E o acordo ele visa o seguinte: dar uma repreensão, tá, para a pessoa sem que ela vá para a cadeia, sem que ela prossiga no processo judicial até o final e fique com a vida pregressa dela marcada. Tá? O acordo libera isso. Quer dizer, então, nós vamos inserir no acordo uma série de cláusulas, tá? Que a pessoa vai ter que cumprir, cláusulas restritivas, como, por exemplo, não frequentar redes sociais, né? Nós estamos também no acordo fazendo uma outra cláusula, pretendemos incluir uma outra cláusula, de um curso que a pessoa vai ser obrigada a fazer esse curso presencialmente, tá? Um curso, por exemplo, sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. Para essas Um pessoas ótimo curso para conhecerem. essas pessoas, hein, ô procuradora? Pois Que é, ótimo pois curso para é. essas pessoas, eu acho muito Então, bom. então para essas E pessoas tudo isso para elas não conhecerem, serem presas, né? Tudo isso para elas não serem presas, para ficar exatamente, bem claro para nossa audiência. Quer dizer, elas aceitam uma série de exatamente, regras que vão ser colocadas e elas ficam isso, sem serem presas, ficam livres da prisão. exatamente. Então, quer dizer, nós pretendemos colocar uma série de requisitos, ou impor uma série de requisitos, e se essas pessoas aderirem ao acordo, que essa adesão ela tem que ser espontânea, aí sim nós colocamos para frente e esses processos, eles devem ir, né? Nós vamos pedir que eles sejam baixados para os juízes das execuções penais, da localidade onde essa pessoa mora, reside, para que esses juízes acompanhem o cumprimento exatamente daquelas imposições de restrição a essas pessoas. Veja bem, ainda há também uma multa a ser aplicada. Tá? Então, nós estamos fazendo também levantamento da capacidade econômica dessas pessoas, para as quais nós vamos oferecer o acordo, e fixar uma multa para ela em razão dos fatos ocorridos. Essa multa não é para recomposição do dano, tá? É uma multa em face da prática exatamente da conduta delituosa. Agora, doutor Carlos, essa multa, eu queria saber o seguinte: existe um piso e um teto de valor para essa multa? E outra questão, esses acordos, essas condições que serão impostas aos réus, vão perdurar por quanto tempo? Por quanto tempo esses juízes da execução vão precisar monitorar essas pessoas até que elas fiquem definitivamente liberadas? Olha, em média, vão ser em torno de 10 meses, mas isso depende do cumprimento exatamente das restrições impostas, certo? Por exemplo, se nós fizermos um curso de 12 horas, essa pessoa vai ter que assistir esse curso de 12 horas presencialmente, não é online. Tá? Tem que ir lá, vai ter que ir lá no juízo da execução, sentar numa sala e assistir ao curso presencialmente, logicamente, para que nós possamos fiscalizar se essa pessoa está tendo proveito desse curso. Entendeu? Então, se ela comparecer com mais frequência
ao juiz das execuções, logicamente o período vai ser menor. E tem Tá? prova esse curso depois para saber se a pessoa vai passar de ano, vai ser Não autorizada? tem prova, mas vai ter a pessoa lá fiscalizando, vai ter um bedel fiscalizando se ela está assistindo o curso ou não. Né? O objetivo é esse. Isso é uma coisa aproximada, não chega a ser um fato de justiça restaurativa, né? Porque tem muita gente para justiça, tratar a justiça restaurativa, nesse caso, levaria muito tempo, que é um trabalho bastante artesanal. Então, como tem várias pessoas, nós estamos sendo mais práticos nesse ponto. E a pretensão, por exemplo, de um curso desse que nós estamos colocando é exatamente quebrar essa corrente, né, para a pessoa despertar e verificar que golpe de Estado não funciona mais no Brasil. Golpe de Estado não é uma coisa boa. Não é? O que é uma coisa boa é a democracia, a liberdade do voto, o sufrágio universal e que você possa escolher livremente aquela pessoa que vai lhe representar perante o executivo e o legislativo. Então, o objetivo nosso é exatamente levar uma visão, né, melhor a essa pessoa, ou seja, que possa abrir a cosmovisão dela, que possa abrir o universo, né, de conhecimento e para ela se sentir tirar de uma alienação que hoje em dia essas pessoas podem estar imersas. O procurador, aliás, o senhor Doutor falando Carlos, sobre isso, né? Falando sobre esses cursos e esses alertas, né? Eu queria só voltar rapidamente, Josias, licença, sobre até o tom do discurso. É um assunto que a gente discutiu bastante até mais cedo aqui com juristas. A gente tem falado com juristas. O tom de Alexandre de Moraes, muito indignado no julgamento, né? De ontem, no qual ele fala, né? Fala que é medíocre, né? O advogado vir ali daquela maneira. Ele bateu boca, inclusive, com o André Mendonça, quando o André Mendonça traz ali uma questão de que, mas o Ministério da Justiça permitiu a invasão. E alguns juristas falam, mas será que Alexandre de Moraes foi no tom certo? Teria que ser dessa maneira? Como é que o senhor entende o julgamento de ontem desse ponto de vista? Né? Que para o público, inclusive, acabou sendo muito interessante. As pessoas falaram, nossa, estou parecendo assistindo a final do Copa do Mundo ali, né? Trouxe essa polarização também ali entre dois ministros, vamos colocar assim. Como é que o senhor analisa esse tom de Alexandre de Moraes, principalmente no julgamento de ontem? O que eu posso dizer é o seguinte, Fabíola, cada pessoa tem a sua convicção, tá? E juízes mais ainda. E quando se trata de um julgamento colegiado, é natural que um juiz tenha um posicionamento, uma compreensão, e outro juiz tenha um outro posicionamento e outra compreensão do que está sendo julgado. O importante é o seguinte, que os pares dêem o resultado. Então, por isso que tem 11 juízes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, né, a maioria forma o convencimento e forma o que vai ser dirigido, o que vai ser a verdade. É natural que haja divergências dentro de um tribunal, dentro de um colegiado. Nós quatro aqui conversando sobre um determinado tema, com certeza não vamos concordar em tudo, mas vamos ter divergência em alguns pontos. Por quê? Porque isso é natural, isso é resultante do pluralismo, isso é resultante da cosmovisão que cada um tem de sua vida, né? Isso tá, as interpretações, as hermenêuticas, elas se dão dessa forma de acordo com a vivência de cada um, de acordo com a vivência que vai sendo internalizada dentro da cultura de cada pessoa, e aí resulta as posições. Isso tudo dá suporte às posições em julgamentos, em discussões, em colegiados, em deliberações diversas. Então, eu achei bastante natural a questão do que ocorre nos tribunais, o que não ocorreu no Supremo, o que ocorre nos tribunais, porque unanimidade é difícil de acontecer, né? Principalmente em casos sensíveis. Doutor Então, Carlos, eu não vi nada de anormal nessa situação. Outra questão que eu verifiquei nesses três julgamentos é o seguinte: questão de advogados. Olha, nós estamos perante uma Suprema Corte, né? Se nós pegarmos, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, não são todas as pessoas que frequentam
os tribunais superiores, não são todas as pessoas que frequentam, não são todos os advogados que têm acesso, né, para defender causas na Suprema Corte ou em tribunais superiores. Então, quer dizer, eu não quero jamais restringir a oportunidade do advogado jovem se fazer presente, que eu acho muito importante reciclar ideias, reciclar posições, e o jovem traz isso. Mas a responsabilidade do jovem, ao chegar numa Suprema Corte, ao chegar num Tribunal Superior, como advogado, é maior no sentido de quê? De que ele tem que estar intuindo que ele está na função de advogado, tá? E que questões emotivas não podem ser levadas em consideração naquele momento. Quando se faz uma sustentação oral, tem que se fazer uma sustentação oral com visão técnica. Tá? Então, isso, inclusive, favorece a Veja, defesa o daquele senhor está réu. sendo Então, super é isso delicado. que nós... O senhor está sendo super Oi? delicado. Os Bom, advogados mandaram mal, a real é essa, né, o subprocurador? e tem um O senhor foi outro, e tem um outro delicado aí ao aspecto, falar que né? eles não usaram técnica e tudo. Eles mandaram muito mal, né? Não, não, E tem não, um não. Eu outro não disse que eles aspecto, usaram né, técnico. Eu doutor falei que Carlos? eles têm que ser técnicos. É Sim. diferente. Tem um outro Eles têm que ser aspecto, doutor técnicos. Carlos, que o senhor fala da jovialidade, né? Mas houve um advogado, o primeiro, que defendeu, que é inclusive um ex-desembargador, ex-magistrado. Ele não é tão jovem assim, já é uma pessoa entrada em anos, né? E também Ah, ele, sim. quer me parecer, que deixou o seu cliente indefeso, porque ele se preocupou mais em fazer a sua autodefesa, em atacar o tribunal, do que em realizar uma defesa técnica que contemplasse o seu cliente. Me parece que nos três casos, não sei se o senhor teve a mesma impressão, me parece que nos três casos os clientes foram mal servidos de defensores, não? Olha, Josias, o cliente é que vai ter que avaliar isso, né? Eu sou da acusação. Essa questão da defesa é outra coisa. E me cabe acusar. Agora, se um cliente contrata uma defesa técnica que está aquém do caso, não é, que deve ser defendido, aí é uma questão de cliente e advogado. Eu já não posso te dizer que intervir numa situação como o Ministério Público, como órgão acusador, a respeito desse tema. Eu só digo, o que eu estava tentando ilustrar e dizer é o seguinte: olha, os advogados que vão para o Supremo Tribunal Federal não podem ir naquela situação de fazer, por exemplo, chantagem emocional, de colocar a emoção acima da técnica. Tem que ser técnico, tem que defender tecnicamente o cliente, até para ter melhor proveito à defesa, né? Tem que contestar o que a acusação está dizendo de forma técnica, mas não tentar agredir os magistrados, agredir a corte, tá? Se dirigir de forma jocosa ao Ministério Público, porque isso não é julgamento, isso não envolve técnica, e isso é reprovável dentro de um tribunal, é reprovável dentro de um contexto que existe defesa, acusação e juiz. Não pode ocorrer. Nós temos que fazer o sistema funcionar da forma mais proveitosa possível para que se torne transparente os julgamentos. Nós não podemos usar de fake news dentro dos tribunais. Nós temos que buscar a verdade real para essas pessoas ou serem condenadas ou serem absolvidas. E digo mais, o interesse do Ministério Público é de acusar, sim, mas de acusar com base em provas sólidas, de acusar em busca da verdade real, de apontar quem é o verdadeiro culpado para aquelas situações. Nós não temos o menor interesse, ou o maior interesse de pegar e fazermos acusações levianas, tá? Para dar satisfação à sociedade. A satisfação à sociedade que o Ministério Público dá são com provas consistentes, tá? Com provas que possam realmente mostrar para a sociedade aquela repreensão daquele ato praticado. É por isso que eu sempre falo na questão da punição exemplar. Nesse caso do dia 8, tem que ter punição exemplar, e a punição exemplar, ela inicia exatamente com a acusação, inicia com as provas
que são postas à mesa para o julgamento. Doutor Carlos, a gente vê, o senhor disse que essas penas que foram impostas, né, esses primeiros réus pelo Supremo Tribunal Federal estão a contento da expectativa da Procuradoria-Geral da República. Mas quando a gente vê, nos casos práticos, 17 anos de prisão, é uma pena considerada muito alta, inclusive para os padrões do Supremo Tribunal Federal em ações penais, né, em casos criminais que são poucos, mas pelo que a gente viu até aqui, é uma pena que seria um ponto fora da curva. O senhor está falando agora em pena exemplar. O senhor acha que essa punição exemplar, ela passa por penas muito maiores do que as normalmente aplicadas pela justiça brasileira? Quando a gente vê pena de 17 anos, normalmente é assassinato qualificado. Isso é compatível? Esses crimes que estão sendo julgados são compatíveis com crimes graves contra a vida? Olha, a punição exemplar é aquela que é razoável e proporcional à prática dos atos criminosos. Tá? Essa é a pena exemplar. Tá? A pena exemplar não é aquela pena aplicada como se fosse uma época de Torquemada. Isso não é pena exemplar. Pena exemplar é o que é razoável e proporcional à conduta que está sendo imputada. Então, quando eu falo que atende às expectativas do Ministério Público, tá? É nessas circunstâncias, tá? De razoabilidade e proporcionalidade. Veja bem, nós imputamos 5 crimes a essas pessoas. Tá? Dessas imputações, a soma total desses crimes daria 30 anos e 6 meses. Tá? Alguns foram condenados, por exemplo, 2 foram condenados a 15 anos, tá? E 6 meses apenas de reclusão, e 1 ano e 6 meses apenas de detenção. Se nós formos fazer, verificar qual é o tempo do regime fechado, tá, de uma pessoa condenada a 15 anos e 6 meses, ela vai ficar aproximadamente em regime fechado 3 anos e 9 meses. E aí a pena vai progredindo de acordo com o comportamento da pessoa, de acordo com uma série de circunstâncias. Ela pode progredir para o regime semiaberto e para o regime aberto. Esse é o retrato da reeducação, da reinserção dessa pessoa na sociedade para que ela não voltem a praticar esses crimes. Então, esse é o sistema ideal. O meu trabalho, Carolina, eu paro exatamente aqui, de acusar, de condenar. A partir daí vai para a execução. É uma outra fase. Né? Então, o que eu te digo, eu acho bastante razoável, bastante proporcional, sabe? Aquela pessoa que quis dar golpe de Estado, tá? Que quis romper violentamente o Estado democrático de direito, que gerou uma insegurança no país, tá? Que quis acabar com a democracia e quis substituir essa democracia por um regime autoritário, por um regime ditatorial, por um regime fora das normas constitucionais, ou seja, aquela pessoa que quis rasgar a Constituição, tá? E trazer uma outra forma retrógrada, tá? Para o nosso Brasil, para a nossa convivência em sociedade, ela tem que ser punida sim, tá? Doutor Exemplarmente, Carlos, mas dentro desse princípio da razoabilidade e proporcionalidade da conduta que ela praticou. E a Mas conduta é gravíssima. não, é interessante esse ponto de vista. A gente mais cedo, eu e Josias estávamos entrevistando o professor Davi Tangerino, inclusive está entre as notas mais lidas agora do UOL, e ele dizia que ele considerou a pena excessiva. E o senhor fez aí a sua resposta dizendo que acha a pena proporcional diante da gravidade do caso, né? Então o senhor não acha que essa pena de 17 anos de prisão é uma pena excessiva, ela é proporcional à gravidade. Não, a pena poderia chegar a 30 anos e 6 meses. Está dando 17 anos. Veja bem, qual seria o máximo da pena desses 5 crimes? 30 anos e 6 meses. Tá, dois pegaram 17 anos, um 14. Eu estou achando que está bastante razoável e proporcional. Atende às expectativas do Ministério Público, sim. E os crimes são bastante graves. Tá? O crime envolve toda a situação, tá, política e constitucional do Estado. A credibilidade do Brasil
perante as democracias do mundo. Nós estamos vendo uma sequência de fatos, tá? Desde 2010 para cá, que as pessoas tentam o quê? Se eleger através da democracia e depois abolir o Estado de Direito, abolir a democracia. Isso aconteceu com Orbán, né? Isso está acontecendo na Itália, de redes sociais tomar conta do sistema político. Então, isso está escrito em vários livros aí, basta abrir e ler. Basta abrir e ler. Quer dizer, o mundo vai ter que partir para uma situação retrógrada. Tá? Isso não quer dizer. Eu não estou falando aqui em esquerda, em direita, em extrema esquerda, em extrema direita. Isso, para mim, não importa. O que importa é a técnica jurídica. Agora, que todo brasileiro, que todo cidadão tem que estar atento a uma situação de avanço, ou uma situação que pode ser retrógrada, isso aí eu acho que Ora, compete a cada um. doutor Carlos, o senhor falava a certa altura na nossa conversa, o nosso compromisso é a defesa da Constituição e da democracia. Eu Certo. identifico esse compromisso nas suas peças, nas suas denúncias, identifico plenamente. E não faria a pergunta que vou lhe fazer se não considerasse sério esse propósito e se não identificasse esse elemento nas suas peças. E não quero fazer frutrica com ninguém. O que eu queria lhe perguntar é, objetivamente, nós vivemos uma situação, o senhor mesmo retratou agora, na sua última resposta, esse quadro de deterioração da democracia brasileira, ele não nasceu hoje, ele não nasceu em 8 de janeiro, ele é um processo, esse processo foi construído e ele se acentuou nos últimos 4 anos. O então presidente Bolsonaro, ele usurpou a Constituição inúmeras vezes, ele subverteu o feriado de 7 de setembro um par de vezes, disse num desses feriados que não cumpriria mais decisões do Supremo, chamou o ministro do Supremo de canalha. No outro 7 de setembro, ele transformou num ato de campanha. Ele questionou urnas que são inquestionáveis, que funcionam há mais de 2 décadas, sem nenhum problema. Ele questionou o sistema eleitoral. O que eu quero lhe perguntar objetivamente é se o Ministério Público não está fazendo agora, por pressão dos fatos, algo que deixou de fazer por opção durante os últimos 4 anos, se não houve omissão do Ministério Público, se uma atuação mais decidida do Ministério Público não teria evitado o 8 de janeiro. Josias, eu vou começar a te responder por uma questão concreta, tá? Os policiais militares, para nós investigarmos, tá? Como nós chegamos a provas concretas a respeito deles, nós saímos da raia ali, do 8 de janeiro, retornamos até o final do segundo turno das eleições e verificamos o que aconteceu entre eles ali no final do segundo turno, das eleições até o dia 8, né? O que nós verificamos foram conversas com teogolpistas, foram situações de que eles poderiam se abster de praticar seu dever de ofício, né? Isso tudo em conversas entre eles. Visto isso, seria motivo para denúncia? Só isso? Não. Tá? Motivo para denúncia se concretizou quando nós constatamos que eles não cumpriram a missão dele no dia 8. Tá? Se eles tivessem feito a parte deles, o dia 8 não teria acontecido. Então, nós juntamos esses elementos aqui a respeito dessas investigações, dessas conversas com o tom golpista, aquele sentimento retrógrado que De eu novo, doutor estou Carlos, falando, com esse outro, perdoe e interrompê-lo. juntamos isso e acusamos. O que nós estamos fazendo é exatamente isso. Nós vamos buscar o contexto dessa situação. Nós não estamos centrados só no dia 8 de janeiro. Nós não estamos presos ao dia 8 de janeiro. Mas tudo aquilo que possa ter contribuído para se chegar ao dia 8 de janeiro. Sem dúvida, doutor Carlos, nós estamos discutindo o pós-dia 8, né? Mas a minha pergunta se refere ao que veio antes do dia 8. E aí, eu, de novo, não quero intrigá-lo com Augusto Aras, nada disso, mas eu até acho que o senhor pode falar até em tese, se preferir, mas a impressão que passa é de que o Ministério Público foi
omisso durante 4 anos e permitiu que um presidente sapateasse sobre a Constituição. Houve aquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores, que resultou na inelegibilidade dele, e só foi ocorrer a representação do Ministério Público, nem foi o Ministério Público, aliás, foram os partidos que lá representaram no TSE, mas o Ministério Público fez uma peça endossando aquelas representações e apoiando a punição do presidente. Isso depois de que aconteceu lá atrás. E o Ministério Público pode atuar de ofício, não precisa que ninguém lhe provoque. E aí eu insisto na pergunta, o senhor não acha que houve omissão do Ministério Público durante os 4 anos da gestão Bolsonaro? Josias, eu não tenho que achar, eu tenho que agir concretamente, oferecer denúncia contra aquelas pessoas que praticaram crime. Tá? Eu, na minha condição de investigador, na minha condição Então, e o senhor não daquele, acha que durante a gestão daquele, Bolsonaro não, ele daquele não ofereceu procurador. material Não, para não, que não. a Não, Procuradoria agisse? olhe bem, eu, enquanto investigador, enquanto responsável pelos atos dia 8, eu estou investigando e vendo quem é responsável por essas condutas criminosas. Dar palpite, né? Fazer análise política, isso e aquilo não me compete fazer, principalmente quando se trata de pessoas que trabalham dentro do Ministério Público, e seria uma questão de ética minha, me abster de fazer essas críticas, ou de fazer uma análise política, ou de fazer, ou de tirar conclusões a respeito desse tema. As minhas conclusões que eu estou tirando são conclusões jurídicas, são conclusões que eu vou levar aos tribunais, como tenho levado aos tribunais. A isso me compete. Fora isso, Josias, eu lamento, mas não posso fazer uma análise política a respeito desse tema e a respeito do trabalho de cada um colega que já trabalhou durante esse período do governo passado. Procurador, o mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele vence agora no dia 26. E até lá, o senhor é da equipe, né, do doutor Augusto Aras. Eu tenho uma dúvida. Essas investigações sobre o 8 de janeiro, elas correm o risco de tomar outro rumo, porque a gente sabe que a chance de Augusto Aras permanecer, ser indicado pelo presidente Lula a continuar no cargo, é muito pequena, praticamente nula. Então, assim, tendo um novo procurador-geral com uma nova visão de mundo, uma nova cosmovisão, como o senhor gosta de dizer, existe chance dessas investigações irem para outro rumo? E mais, existe chance do senhor ser substituído na condução dessas investigações depois que Augusto Aras deixar o cargo? Primeiro, Carol, eu fui alçado essa investigação porque sou coordenador criminal do Ministério Público Federal, tá? Essa coordenação criminal é um mandato que eu tenho e vai até julho, tá? Do ano que vem. Independentemente de Aras continuar ou sair, eu continuo coordenador criminal. Logicamente que a função do dia 8 é uma função ligada ao Procurador-Geral da República. Por eu ser coordenador criminal, Aras resolveu me colocar nessa investigação, porque ele disse que eu teria mais aptidão para fazer essas investigações, né? E até então eu tenho tido toda a liberdade de fazer as investigações sem qualquer intromissão a respeito desse tema. Vindo um outro procurador-geral, primeiro, eu não sou obrigado a continuar, não é? Isso aí vai depender também de mim, não só do procurador que entra, tá? Então, o procurador que entra, ele vai dar, logicamente, o tom dele ao Ministério Público, né? E o tom dele ao trabalho que cabe ao Procurador-Geral da República, né? Dependendo de quem seja o Procurador-Geral da República, eu sou franco com você, eu não sei se continuo, porque não sei se vou gozar da liberdade que hoje em dia eu gosto do trabalho, de trabalho. E até que essa situação toda seja resolvida e até que passe também a transição, né, com a Eliseta, por exemplo, eu creio que a Eliseta não vai me tirar do ato do dia 8. Então, eu ainda tenho aí um tempo de investigação bom, né? Porque, com certeza, vai haver uma interinidade até que seja aprovado, até que seja indicado e aprovado o nome do novo Procurador-Geral da República no Senado Federal. Mas o que eu posso te dizer é isso. Não depende só daquele que entra e pedir para eu ficar. Depende também de eu querer ficar.
né? E de eu ver como eu vou trabalhar. E de ter liberdade. Aliás, qual a sua expectativa para essa indicação de Lula, hein, procurador? Espera que ele respeite a lista, que não respeite? Acha que existe alguma possibilidade de Augusto Aras ser reconduzido? Isso seria bom na sua análise ou não? É preciso uma troca? Qual é a sua expectativa para o novo Procurador-Geral da República? Fabíola, essa lista tríplice surgiu em 2001, tá? Quando eu era presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Eu fiz a primeira lista tríplice. A lista tríplice foi boa para o momento. Hoje em dia a gente vê que a lista tríplice é uma coisa que não se adequa mais ao sistema atual. Nós vimos o que aconteceu em razão da lista tríplice, né? A lista tríplice passou a ser aquela situação de que grupos de procuradores, né, apoiam um nome para procurador-geral, há uma cisão muito grande dentro da categoria, começou a haver, isso começou a haver a partir de 2014 para cá, e todo mundo viu essa aberração que foi do dia 14 de 2014 para cá. Eu contestei muito isso dentro do Conselho Superior do Ministério Público Federal, enquanto conselheiro, essas atitudes, e eu te digo uma coisa, a lista, para mim, hoje em dia, ela não é mais funcional. Ela serviu sim, tá? E eu lutei por essa lista, eu fiz a primeira lista como presidente da NPR, ela serviu aos seus propósitos, ela foi funcional até determinado momento. O país Critérios, mudou, então, agora? O senhor está falando tá? que a lista hoje não seria o melhor caminho. Qual seria o melhor caminho, então? Quem Lula deve indicar? Não, aí quem Lula deve indicar, eu não vou ensinar o presidente a dizer Não, mas, quem ele deve ô indicar. procurador, O eu presidente pergunto está no terceiro, isso. mas olha bem, o presidente está no terceiro mandato, é um homem experiente, já passou por várias circunstâncias e situações. Não, mas eu É quero o um seu homem muito ponto de mais vista. experiente que Não hã? é nem sobre a experiência do presidente ou não. Eu digo do ponto de vista da justiça mesmo. O senhor é o Não, subprocurador-geral da República, o está ponto de diante de vista, eu uma vou te grande dizer, investigação, de uma denúncia o ponto, fortíssima, ameaça à nossa é, democracia. Então eu lhe pergunto, diante dos seus conhecimentos e o senhor estando dentro da Procuradoria-Geral da República, qual seria o melhor caminho? Quem seria um bom procurador-geral da República? eu não vou falar em nomes, mas eu falo em perfil. Tá? Um perfil deve ser uma pessoa que tenha condições de conduzir uma instituição do tamanho do Ministério Público Federal, que conheça essa instituição a fundo, que tenha ocupado cargos nessa instituição que reflitam essa compreensão do que é o Ministério Público, como, por exemplo, já ter sido conselheiro do Conselho Superior, já ter sido coordenador de Câmara, de Câmara de revisão e de coordenação, tá? Já ter tido experiências administrativas dentro do Ministério Público, conheça as unidades do Ministério Público, conheça as complexidades regionais, porque, embora o Ministério Público seja federal, as complexidades regionais são diferentes. Tá? Então, tem todo esse arcabouço para que essa pessoa seja o procurador-geral ideal e que, acima de tudo, trabalhe com independência, né? E não toque fogo no país. Faça o seu trabalho, mas faça o seu trabalho de maneira, tá, que não comprometa, que não ponha o seu ego acima, tá, dos interesses da nação. Tá aí, esse é o perfil. Vamos ver quem vai entrar Esse nesse é o perfil. perfil. Será que Augusto Aras entra nesse perfil para ser reconduzido? Acho que não Aí, sei. aí quem vai dizer é o presidente da República, não sou eu. Olha, procurador, agradeço imensamente o senhor aqui conosco, a Carol, que combinou, né? Inclusive convidou o senhor a participar conosco aqui. Agradeço a Carol também, porque eu acho que foi uma ótima entrevista. O nosso público gostou bastante, nossa audiência. É muito importante a gente ter a sua voz aqui, né? Para que a gente possa entender, inclusive, os bastidores desse trabalho tão árduo, né? Aliás, parabéns por esse trabalho tão árduo e difícil. Um momento muito tenso da nossa democracia brasileira, que ela foi o alvo de um ataque muito forte no dia 8 de janeiro, e acho que todo o seu trabalho, né, demonstrado nesse julgamento também fica ali muito claro. Muito obrigada por estar aqui e bom trabalho aí no Ministério Público.
Eu agradeço, Fabíola. Foi um prazer para mim estar com você, com o Josias, com a Carolina. Estarei sempre à disposição e agradeço o espaço para nós expormos exatamente o nosso trabalho e o que pretendemos fazer em favor da nossa nação brasileira. Obrigado. Obrigada, Carol. Obrigado. Até. Até logo. Tchau, tchau, Josias. Obrigada. Obrigado a você, Fabíola.